Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje com este vídeo eu quero dar início ao que eu espero seja uma rúbrica aqui no canal. Ou seja, eu quero com alguma regularidade publicar vídeos dentro da temática um autor, 3 obras. Vídeos em que falo, não surpreendentemente, de 3 obras que eu tenha lido de um determinado autor ou autora. Obras de que eu tenha gostado, obviamente, e que vos venha recomendar. Hoje vou começar com uma autora irlandesa chamada Claire Keegan. Tem-se falado muito desta autora, as obras dela têm saído em tradução para Portugal. Eu tenho aqui 3 obras, 2 estão traduzidas para português, vocês encontram facilmente em qualquer livraria, e uma terceira que é um conto que ainda não está disponível em português. Eu vou falar primeiro da obra, sem qualquer ordem de preferência. A ordem é mesmo a ordem de leitura, para mim. A primeira obra que eu vou falar é esta, Foster. Na edição portuguesa, que tem uma capa lindíssima, chama-se Acolher. Ora, esta é uma história muito ternurenta de uma menina que certo dia o pai se lembra de pegar nela, levá-la de carro para ela ir ficar durante um período de tempo indeterminado na casa de pessoas que ela não conhece, um casal que ela não conhece. Cedo pela manhã, aí vão eles rumo à casa destas pessoas. Nós ficamos a perceber, entretanto, que essas pessoas são família do lado da mãe. Primos, tios, o que seja, não sabemos, mas são família. Só que ela não se lembra destas pessoas. Ela era muito pequenininha, muito bebezinha, a última vez que eles se viram. Percebemos também que o pai nunca se dá propriamente ao trabalho de explicar a esta criança o porquê de ela ir ficar com estas pessoas, quem são as pessoas e durante quanto tempo é que ela vai lá ficar. Nós, pelas conversas e pela escrita, pela narração, percebemos que a mãe desta criança está grávida, vai ter mais uma criança e a criança está lá a estorvar. Esta menina está a estorvar, é um incómodo pelas conversas entre o casal. Eles basicamente querem despachar a criança, portanto, vamos lá deixá-la lá com os familiares, lá longe, quanto mais tempo melhor, para ela não incomodar. Ou seja, esta é uma criança negligenciada, é uma criança que não é amada pelo pai e pela mãe. Uma menina muito querida, por quem nós sentimos automaticamente imensa ternura, porque é uma criança, porque é indefesa, porque é inocente, porque não percebe o que é que se está a passar. E ela é muito bem acolhida por este casal. A primeira coisa que a mulher lhe diz é, olha, quando o pai se vai embora, primeiro que tudo vais tomar banho, porque já há muito tempo precisas tomar banho. Nós percebemos que há ali negligência. A criança não tinha o banho tomado, não estava com a higiene feita. Durante o período de tempo em que ela está com este casal, ela vai desenvolvendo laços com eles. E ela vai receber a atenção, o amor que não recebia em casa. Até que, como se costuma dizer, tudo o que é bom acaba depressa, o pai a vai buscar. E a partir daqui eu não conto mais. A história é muito breve, novamente é um conto, mas tem aqui tanta coisa para absorver, que, à semelhança das restantes obras que eu li da Claire Keegan, das quais vou falar a seguir, eu acho que beneficia muito de uma releitura. Eu reli excertos desta obra para vir aqui falar convosco, porque esta é uma leitura do ano passado, e encontrei nessa releitura pormenores que me tinham escapado ou que eu já tinha esquecido. A escrita da Claire Keegan é maravilhosa, é muito rica, e em cada frase, em cada página que nós aqui temos, nós temos imensa história, imensa coisa para absorver. Acolher, ou no original, Foster, é uma obra que eu recomendo, que eu gostei muito de ler e na qual eu fiquei a pensar depois de acabar esta leitura. O pai foi buscá-la. E agora? Para saberem, têm mesmo que ler. Segue-se a minha segunda leitura da Claire Keegan, Small Things Like This, Pequenas Coisas Como Estas, acho que é este o título, Pequenas Coisas Como Estas, na edição de Portugal. Aqui temos uma história diferente e temos uma crítica à Igreja irlandesa e também aos vários governos irlandeses que
não fizeram o que lhe competia para preservar, para acautelar o bem-estar, a segurança e a dignidade de algumas mulheres. Passo a explicar. Nós temos aqui a história de um homem chamado Bill Furlong. Um homem que está casado, tem 5 filhas, é um trabalhador, ele é comerciante, ele vende madeira e carvão, na Irlanda, em 1985. E estamos nas vésperas de Natal. Estamos numa Irlanda muito fria, é inverno e é Irlanda, portanto está tudo muito frio e as pessoas precisam muito de madeira e precisam muito de carvão, portanto ele está muito ocupado, não é? Ele está a trabalhar e está muito ocupado. E a certa altura, durante uma das entregas, uma das encomendas de carvão que ele fez, ele foi entregar numa espécie de um barracão que pertencia ao convento, pertencia à igreja. Eu não sei como é que traduziram, mas é uma espécie, pelo descritivo, era assim uma espécie de um barracão onde ele ia lá deixar o carvão. Ele achou estranho aquilo, não estar a conseguir abrir a porta, aquilo estava trancado. Quando ele conseguiu abrir, ele viu que estava lá uma rapariga, com um aspecto físico assim muito frágil, muito magrinha, muito enfesada, por assim dizer. Essa rapariga, enfim, não só estava num espaço sem as condições necessárias para enfrentar o frio do inverno irlandês, ela estava lá sozinha, ela estava num espaço que não tinha uma casa de banho e ela tinha lá passado a noite. E ele achou aquilo estranhíssimo. O que é que estás aqui a fazer? Porque é que estás aqui trancada sozinha num espaço destes, num barracão destes? A rapariga, nota-se que ela não quer dizer muito, não quer falar muito, não quer explicar as coisas, mas a preocupação dela é saber do filho. Então nós ficamos a saber que ela, semanas antes, tinha dado à luz um menino. Ela não tinha um menino com ela, o bebê, recém-nascido, e ela pergunta por ele, será que a vão deixar alimentar o filho, que já deixaram uma vez, será que me vão deixar alimentá-lo uma segunda vez? Isto é tudo altamente escandaloso. Ele leva a rapariga para falar com a Madre Superiora, explica o que encontrou, mostra-se muito surpreendido, espera que lhe deem explicações, mas dá para perceber que a Madre Superiora não está assim propriamente chocada, não está preocupada, tenta despachar assim um assunto, não dar assim particular importância. Há uma freira que está a ouvir a conversa e também não se manifesta, e ele fica assim com a pulga atrás da orelha. Lá levam a rapariga para ela assistir assim uma forma para se agasalhar, para ser alimentada, mas o que nós temos aqui é um protagonista que foi ele próprio, que é ele próprio filho de uma mãe, que foi a mãe adolescente. A mãe dele engravidou muito novinha, nunca houve um pai para tomar responsabilidade ou para o criar. Simplesmente a mãe dele teve sorte porque ela era doméstica na casa de uma senhora viúva, uma senhora que não tinha filhos, e essa senhora decidiu, ao contrário do que seria expectável naquela altura, aparecer uma empregada grávida, era logo para despachar e para despedi-la e correr com ela. A senhora disse-lhe, não, olha, vais ficar aqui, vais ter esta criança e eu vou-te ajudar. Foi a sorte dele. Mas foi uma infância muito solitária e pobre. Mas ele tinha esse background na vida dele. A mãe e aquela rapariga tinham semelhanças. Então ele fica a matutar naquela história. Ele vai-se embora. Antes de se ir embora, diz à rapariga, olha, eu sou a pessoa tal, eu trabalho neste sítio, dentro deste horário. Se precisares de mim, sabes onde é que me podes encontrar? Vai ter comigo. E a freira ouve e não diz nada. E ele fica, passam-se os dias, estamos a chegar ao Natal e ele continua a matutar naquilo. Ele que é pai de 5 meninas, 5 raparigas. O que ele faz a seguir, o que acontece no decorrer desta história, a forma como acaba, eu não vou contar porque ia estragar muito, mas é mais uma história belíssima e é, como eu disse no início, uma crítica à Igreja irlandesa. Porquê? Porque esta história é inspirada nas Magdalene Laundries, que foram asilos, instituições criadas pela Igreja, onde viviam e eram forçadas a trabalhos duros,
Raparigas de classes inferiores, mais privilegiadas, não, o oposto. Raparigas pobres, muitas delas prostitutas, que engravidavam, não havia um pai, não havia um casamento, não havia uma relação, não havia estrutura familiar e elas eram abandonadas e ficavam sujeitas à sua sorte. E muitas delas acabavam nestas instituições controladas pela Igreja e eram obrigadas a trabalhar e a trabalhar no duro, sem direitos nenhum, sem direito a criar os próprios filhos, e era tudo muito desumano. Diz no final desta obra que estes asilos, estas Magdalene Laundries, a última foi fechada em 1996. A última a ser encerrada, a deixar de funcionar, foi só já em 1996. Portanto, isto não é história antiga da Irlanda, é uma história recente. E é uma vergonha. A Igreja fazer isto, o lado desumano de quem faz isto, de quem sujeita estas raparigas já em condições tão desprivilegiadas, muitas delas recorriam à prostituição para conseguirem sustentar-se. Claro que depois acabavam grávidas. E até dos vários governos que, sabendo que estas coisas estavam a acontecer, não fizeram o que lhes competia para salvaguardar a integridade e o bem-estar e os direitos destas mulheres que são cidadãos, como qualquer outro cidadão, homem ou mulher, com mais ou menos posses, com mais ou menos condições de vida. Uma história muito bonita, que também merece releitura para captar ali os pormenorzinhos que escaparam à primeira, porque novamente, uma escrita muito rica, em que há blurbs que dizem que esta autora não desperdiça uma única palavra, porque realmente tudo o que ela escreve está tão condensado, mas tudo o que lá está escrito tem um significado, tem uma importância na história. Por fim, a minha leitura mais recente da Claire Keegan é este, The Forester's Daughter, um conto muito pequenininho. Vejam só a diferença de tamanho para a novela. É mesmo uma coisinha muito pequenina, que não está, ainda não tem uma edição portuguesa, mas também tem uma história triste. Esta história é triste do princípio ao fim. Ninguém fica bem na fotografia nesta história. Nós temos um casal. Temos um protagonista que é como é que ele se chama? Victor Deegan. A história começa com ele a tentar arranjar uma mulher, uma esposa, e ele interessa-se por uma rapariga e tenta agradar-lhe, vão a bailes, etc. Mas ela nunca se interessa particularmente por ele, ela não está apaixonada por ele, não o acha propriamente fascinante, mas quando ele a pede em casamento, ela acaba por aceitar. E acaba por aceitar porquê? Não é pelos melhores motivos ou pelos motivos ideais, é só porque ela já tinha 30 anos na altura e nunca ninguém tinha demonstrado interesse em casar com ela, ela não tinha pretendentes, ninguém tinha pedido em casamento e ela achou, se eu disser agora que não, se calhar nunca mais vou ter ninguém a pedir-me em casamento, e depois ela não queria acabar sozinha e acaba por casar com este homem. Ele é um homem bom, mas não há amor no momento em que ficam noivos e não há amor durante os vários anos do casamento. Eles acabam por ter 2 rapazes e uma menina e é um casamento simplesmente existe, mas eles não são minimamente ligados um ao outro, não há comunicação entre este casal, não há afeto. Ele próprio não demonstra afeto, por exemplo, para com a filha. A menina acha que o pai não gosta dela, até que a certa altura ele lhe oferece um cão. E ela fica maravilhada com aquele cão. Aliás, é o que nós temos aqui na capa, é a menina com o cão. Ela brinca com o cão, ela adora o cão é tudo, e ela pensa, afinal, o meu pai gosta de mim. Ele ofereceu-me um cão. Até que o cão desaparece, ou seja, ele dá o cão a um homem. Vai para vender o cão, pois a coisa não corre bem, acaba por dar o cão a um homem. Talvez por isso, e porque existe muitos anos de mágoa, a mulher deste homem, magoada com o que ele fez à filha e com tudo o que se passou ao longo do casamento e com o desamor que ela lhe sente, numa noite em que eles estão em convívio com vizinhos e com o padre, há ali um grupo de várias pessoas que estão a jantar, há ali um convívio durante o serão. Ela, pelo visto, é conhecida por contar boas histórias, eles pedem-lhe para ela contar uma história.
e ela começa a contar uma história que supostamente devia ser uma história de ficção, mas não é, nós sabemos que não é. É a história da vida deles. E ela começa ali a revelar segredos. Coisas que ele ou sabia ou suspeitava, mas não era para mais ninguém saber. E a coisa não corre bem, não é? Não corre bem de uma forma que eu não vou explicar novamente, porque é de apontar o final da história, mas temos aqui uma história ternurenta pela parte da menina, novamente. Dá vontade de abraçar, à semelhança da menina do acolher, e à semelhança desta rapariga que engravidou e que alguém fez desaparecer o filho dela. Temos aqui personagens do sexo feminino merecedoras de amor, de carinho, de proteção e que não o recebem propriamente. É uma história também muito bonita, que merece muito ser lida e espero que um dia, se não deram já a oportunidade à Claire Keegan, um dia deem a oportunidade a uma destas 3 obras ou qualquer outra das obras da autora. Eu sei que o vou fazer em breve. Não tenho mais nenhuma obra da Claire Keegan na minha estante, mas um dia hei de resolver essa situação porque eu quero continuar a ler esta autora. Digam vocês se já leram alguma coisa da Claire Keegan ou se têm curiosidade com o trabalho, com as obras, com os contos, com as novelas, com o que quer que seja que esta autora já tenha publicado. Contem tudo no campo dos comentários e eu despeço-me por hoje. Beijinhos, boas leituras e até ao próximo vídeo.